1 João capítulo 2, o versículo 12 até o versículo 14, diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Irmãos, a vida, ela pode ser muito empolgante. Ela pode ser muito gostosa. E uma das coisas que vão fazer com que a vida seja empolgante é você fazê-la dinâmica, não estagnada, não parada, mas fazer algo sempre em movimento. E uma das coisas mais fantásticas que existem é o fato, ou uma das coisas mais fantásticas que existe é o fato de nós podermos crescer. Estamos em constante crescimento. Isso é natural, o físico, criança, jovem, adulto crescendo. A ideia da nossa vida, no nosso trabalho, é empolgante quando você quer crescer, quando você quer estudar, quando você quer fazer uma faculdade, uma pós-graduação, quando você começa a ter perspectiva, e você começa a ter sonhos, e você começa a se movimentar para aquilo. Isso é empolgante, isso leva-nos a viver com intensidade. A questão da minha saúde, me cuidar, fazer uma dieta, exercícios físicos, para quê? Para quando eu estiver na fase da melhor idade, eu estar bem, independente, ir e vir. Crescer nos relacionamentos, melhorar o meu casamento, melhorar a minha comunhão com os meus filhos, meus pais, meus irmãos, as minhas amizades. Eu cada dia ser uma pessoa melhor, cada dia ser uma pessoa que cresce nos relacionamentos. Na vida psicológica, emocional, eu vencer meus traumas, eu vencer minhas neuras, cada dia eu ser uma pessoa melhor, cada dia eu começar a perceber que eu estou amadurecendo emocionalmente. Agora, a vida espiritual não é diferente. Eu preciso crescer, eu preciso colocar como meta que eu não posso ficar estagnado na minha vida espiritual. Por dois motivos. Uma, que ela vai definir a minha eternidade. A única coisa que eu vou levar para a eternidade é justamente a minha vida espiritual, aquilo que eu tenho com meu Deus. E por que eu tenho que investir na minha vida espiritual? Porque ela também vai definir e influenciar todas as outras áreas da minha vida. Ela vai influenciar a minha saúde, o meu trabalho, o meu psique, as minhas emoções, a minha vida psicológica, o meu emocional, os meus relacionamentos, a minha família. Ela vai influenciar para melhor todas as áreas. Então nós padecemos muito por não investirmos na nossa vida espiritual, por não queremos crescer na nossa vida espiritual. Então a Bíblia toda nos incentiva a isto. Jesus, ele é tão simples na sua explanação. Ele é tão simples na explicação do Evangelho, tão simples. Quando ele coloca as parábolas, lá em Mateus 13, Marcos, Lucas, de uma forma tão simples, ele diz: olha, o reino de Deus é como um homem que plantou uma semente e cresceu. É como um grão de mostarda que plantou, a menor das sementes vira a maior das hortaliças. É como uma mulher que coloca fermento na massa e ela cresce. Simples. Quase todas as parábolas de Jesus, ele coloca o reino de Deus comparado a um crescimento. E você já parou para pensar que o reino de Deus está dentro de você? E que ele não é estático? E ele precisa crescer, e você precisa crescer? E que isso pode ser a coisa mais empolgante da tua vida? Aquilo que vai te dar vontade de viver, e justamente aquela vida abundante que Deus tem para nós, se eu me movimentar. Tudo começa quando eu entro no reino de Deus. Por isso que Jesus diz lá para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O nascer de novo é entrar através de um compromisso com Jesus Cristo. Me arrependo dos meus pecados e eu entrei no reino de Deus. E agora que eu estou no reino de Deus, João, ele usa
uma analogia muito simples da nossa vida. Assim como uma criança nasce, cresce, fica na parte da vida da juventude, depois na vida adulta. Aí ele coloca dessa forma: quando eu entro no reino de Deus, eu sou uma criancinha. Aí ele é o termo filhinhos. Ele não está falando aqui de ordem cronológica, ele não está falando de idade de pessoas, mas de fé, de crescimento espiritual, de quem você é. Depois torna jovem, depois torna pai. E ele coloca o seguinte: filhinhos, eu escrevo para vocês porque os pecados de vocês estão perdoados. Eu escrevo para vocês porque vocês conhecem o Pai. Ou seja, o que eu quero que vocês saibam é que Deus ama vocês. A segurança que vocês têm em Deus é que vai fazer vocês crescerem. Uma criança não se desenvolve emocionalmente, psicologicamente, nem fisicamente, se ela não sentir segurança dado para os pais. Ela não se desenvolve. Isso aí é uma área básica da pedagogia e da psicologia. Ela precisa sentir-se segura, amada, protegida, amparada. E aí ela vai ter um crescimento. Então João diz: filhinhos, os pecados de vocês estão perdoados. Quer dizer, Deus ama vocês. Vocês conhecem o Pai ama vocês. Quando vocês estiverem protegidos, vocês vão crescer. Se vocês sentirem-se amados, vocês vão crescer. E é justamente aí a maior luta espiritual, a maior batalha espiritual, porque o diabo vem colocar dúvidas no coração daqueles que começam na igreja, começam na fé cristã, porque as dúvidas tiram-nos a segurança. Deus não responde a tua oração, Deus não te ama. Se Deus existe mesmo, por que Ele deixou acontecer isso com você? Elimina a nossa fé, para nós termos dúvida. E quando nós temos dúvida, não temos segurança. E quando não temos segurança, nós não crescemos. Então eu preciso entender: Deus me ama, e a partir do momento que Deus me ama, eu vou aprender a falar, eu vou aprender a me portar, porque o Pai vai me indicar o que fazer. Ele vai mostrar que não pode pôr o dedo na tomada, Ele vai mostrar que eu não posso mexer com fogo, que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Então eu vou ser educado, para que eu chegue na vida de jovem. E quando eu começo a ser jovem, o que vai definir maturidade? Eu vou começar a ter discernimento. Eu vou começar a saber que isso é certo e isso aqui é errado. E o que vai acontecer? Eu vou ser uma pessoa mais forte, não tão vulnerável como uma criança. A criança é vulnerável, a criança precisa de proteção e cuidados. O jovem, ele já tem saúde, aptidão, os músculos, a vida, a moral, a inteligência, e ele começa a se portar e viver sozinho, mais independente. Então João, ele coloca o seguinte: jovens, eu escrevo para vocês, porque vocês são fortes, não mais tão vulneráveis como uma criança. Porque a palavra de Deus permanece em vocês, e porque vocês já têm discernimento da palavra, vocês já conhecem o manual do fabricante, vocês conhecem quem Deus é, como a vida funciona, vocês têm vencido o maligno. Por que eu tenho vencido o maligno? Porque antes ele jogava as dúvidas, eu não tinha como me defender, eu não sabia, era uma criança. Hoje não, hoje a palavra de Deus habita em mim. Hoje eu sei a fé que eu tenho, hoje eu conheço meu Deus, eu cresci. E um fator determinante para que isso aconteça se chama tempo. Tempo. O tempo vai fazer com que eu tenha maturidade. O tempo vai fazer com que eu tenha minhas escolhas. O tempo. Coisas que antes eu fazia e via que dava errado, agora eu não vou fazer porque eu percebo, vai dar errado. É o tempo. Então qual que é o grande problema hoje da igreja, de uma forma geral? Pessoas que estão há muitos anos na igreja, mas não cresceram. É muito engraçadinho uma criança de 2 anos, mas ela não é nada engraçada quando ela tem 12 anos e tem atitude de 2. Então o que eu preciso entender? Que o que vai me fazer crescer é quando eu coloco em prática aquilo que eu ouço aqui. Eu quero convidar você para ver Hebreus. Olha só que coisa interessante esse texto. Hebreus capítulo 5. Quanto a isto, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar,
porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha aqui para mim. Haviam muitos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Por isso chama hebreus, eram judeus. Mas por causa da perseguição dos próprios judeus, tirando os bens, e estava difícil. Eles voltaram para o judaísmo, eles abandonaram a fé. Aí o autor de Hebreus começa a explicar para eles muitas coisas, mas a gente chega num determinado momento e ele falou assim: olha, eu queria falar muito mais para vocês, mas vocês não conseguem entender. Vocês não têm capacidade para entender. Pelo tempo que vocês estão na igreja, vocês deveriam estar muito mais aptos a entender. Aí ele coloca no versículo 12: embora a esta altura vocês devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, imatura, e não tem experiência no ensino da justiça. Olha a palavra experiência aí. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que determina o crescimento de uma pessoa é uma coisa chamada maturidade. E como que uma pessoa tem maturidade? Não é pela idade cronológica dela, mas é pela experiência de vida e pelo fato de acertar nessas experiências. Tem pessoas com 40, 50, 60 anos que são extremamente imaturas. E tem jovens de 20, 25 que são extremamente maduros. Porque a experiência de vida faz com que a pessoa aprenda. E ela percebe: isso aqui vai dar errado, então não vou fazer. E se fez e deu errado, ela não vai fazer de novo. É experiência. Na vida cristã é a mesma coisa. O autor de Hebreus está dizendo aqui: pelo exercício constante, ou seja, é a prática. Não é o conhecimento intelectual do Evangelho, mas é a prática. Tem pessoas que sabem muito de Bíblia, mas são crianças espirituais. Tem pessoas que sabem muito de Bíblia, mas são infantis. Tem pessoas que sabem muito de teologia, conhecem a arte da hermenêutica, facilidade em falar nomes do Antigo Testamento, pessoas que você percebe que conhecem mesmo Bíblia, mas não cresceram. Por quê? Porque não praticaram na vida aquilo que elas sabem. Quando eu começo a perceber palavrão é uma coisa que eu faço, confronto com a palavra, eu não vou fazer mais. Isso traz crescimento, isso traz maturidade. Quando eu começo a perceber fofoca, isso não é bom. Discernimento, eu estou pelo exercício constante. Por quê? Porque eu estou querendo colocar em prática. Eu vou crescer. A maneira como eu trato as pessoas, eu vou mudar. A maneira como eu falo com os outros, não tem amor, então eu preciso mudar. As neuras que eu tenho, que tem me prejudicado nos meus relacionamentos, eu preciso mudar. O meu jeito de ser, eu preciso mudar. A pornografia, eu preciso mudar. E o que vai fazer com que eu cresça? Não é o conhecimento intelectual disso, mas é o conhecimento experimental, onde pela prática eu vou me tornando uma pessoa melhor, madura. Jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês têm vencido Satanás. E por que vocês têm vencido Satanás? Porque ele tem tentado vocês, e vocês têm dito não, porque vocês sabem o que querem. Maturidade, pelo exercício constante. Crianças, jovens, aí eu chego no outro patamar, pais. João, no versículo 13, pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio.
A vida é empolgante. A vida é empolgante. Aqui nós começamos a entrar no âmbito da sabedoria e da maturidade. Pais, uma pessoa madura, uma pessoa sábia, uma pessoa madura não é uma pessoa perfeita. Não confunda as duas coisas. A pessoa madura é aquela pessoa que aprendeu com seus erros na vida. É aquela pessoa que aprendeu com seus acertos. Ela tem menos chance de errar do que no começo, porque ela aprendeu com a vida. Mas só que ela ainda erra. Mas quando erra, ela reconhece e diz: eu não posso continuar assim. Isso se chama maturidade. É a questão de maturidade. A ideia de você ter uma pessoa, a ideia de você querer se casar. Vamos dar um exemplo disso. Vamos usar a analogia que João usa da vida do dia a dia. Você já é jovem, sabe o que quer da vida, faz uma faculdade, tem estudo, arruma uma pessoa, sonha com ela, os dois juntos caminham na mesma direção. Vamos comprar um terreno, vamos construir uma casa, vamos trabalhar, vamos crescer juntos, vamos marcar o casamento. E o que é a ideia? Vamos crescer. E depois de um tempo, programa, vamos ter um filho, vamos ter uma criança, tudo programado. Aí chega um determinado momento, tem uma criança, ou seja, a pessoa sabe o que quer. A pessoa está saindo e está vivendo com alvos, com projetos, e mostrando maturidade naquilo que quer, indo em busca daquilo que sonha. Agora, qual que é o grande problema? Presta atenção numa coisa. Se eu não for maduro nas outras áreas da vida, como que eu vou ser maduro na vida espiritual? Porque a minha vida espiritual é reflexo da minha vida como um todo. Se uma pessoa chega para outra, por causa da dificuldade de relacionamento, diz: eu quero largar de você, que maturidade é essa? Que maturidade é essa? Aquilo que ela falou no altar, eu prometo, para o resto da vida, que maturidade é essa? Agora tem filhos, eu vou largar de você, mas e a criança? Onde fica? Será que não é hora de pensar, eu sei o que eu quero da minha vida? Está difícil, mas vamos ficar juntos. Eu sei o que eu quero. Isto é maturidade. Isto é você saber o que você quer. E é a partir daí que eu vou desenvolvendo uma coisa chamada resiliência. É a capacidade de suportar pressão. É a capacidade de suportar as dificuldades, mas junto com aquela pessoa que eu sei que eu escolhi. A língua portuguesa, ela tem uma palavra, às vezes, para várias coisas. Por exemplo, a palavra amor, na língua portuguesa, é uma palavra só. No grego, são 3 palavras. E muitas vezes nós não entramos na profundidade da palavra de Deus se nós não estudarmos, principalmente a língua original. Por isso a importância de uma igreja, por isso a importância de um pastor que estuda. Então eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando diz assim: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Esse verbo conhecer nós usamos para tudo. Você conhece o homem dono da padaria que você compra pão? Você conhece o dono do açougue, onde você compra lá perto da sua casa? O dono do mercadinho, onde você compra no varejão? O dono do posto? Ou você conhece o frentista? Você vai dizer: conheço. Agora, se eu disser para você: você conhece a tua esposa? Você conhece o teu marido? Você conhece o teu pai? Você conhece a tua mãe? Você conhece os teus filhos? Você vai dizer: conheço. Então, olha só, eu perguntei a mesma coisa e você deu a mesma resposta, mas você percebe que o conhecimento é muito diferente. Então no grego usa uma palavra conhecer, como aquelas pessoas que nós conhecemos, mas não sabemos nem o nome, mas conhecemos de vista, e outro verbo diferente no grego, para alguém que é íntimo. E quando
o autor de Hebreus, o João, usa aqui, vocês conhecem, eles estão usando esse verbo de intimidade. Vocês conhecem a Deus não como vocês conhecem o homem da padaria. Vocês conhecem a Deus não como conhecem aquela pessoa superficialmente. Vocês conhecem a Deus como aquele que convive com você. Vocês conhecem a Deus ao ponto de querer agradá-lo, porque vocês sabem do que Ele gosta e do que Ele não gosta. Você sabe do que a sua família gosta. Você sabe o que você pode fazer para não provocar a tua esposa, nem o teu marido, mas para agradá-lo. Você sabe, porque você conhece. O pai é aquele que chegou a um patamar, a um estágio, que conhece Deus. E ele sabe o que quer, porque anda com esse Deus, convive com esse Deus. Estão firmes com esse Deus. Os pais chegam a um patamar de crescimento espiritual que eles nunca dizem: eu vou sair desta igreja. Nunca. Nunca. Porque sabem o que querem. É aquela coisa da maturidade da pessoa que está no casamento e diz: vamos ficar juntos, sim. Sabe o que quer? Maturidade, consciência. E isto faz com que nós, a cada dia, sejamos pessoas sábias. Sabe o que o pai espiritual, esse pai que chegou a esse patamar, por que muitas pessoas saem da igreja? Por que muitas pessoas se enroscam no meio do caminho? Olha só o que diz Provérbios capítulo 14. O inexperiente, imaturo, acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. As pessoas que acreditam em qualquer coisa e não têm a sabedoria para discernir, ir a fundo, saber se é verdade ou não, é uma pessoa imatura. É uma pessoa imatura, acredita em qualquer coisa. E o que mais tem hoje aí é gente que inventa. Aí você vai falar para mim: mas pode estar falando a verdade, mas pode não estar. Então eu preciso estar ciente. Maturidade é isto. Maturidade é eu analisar. Maturidade são aquelas pessoas que somam. São aquelas pessoas que a cada dia estão querendo progredir e produzir. Irmãos, isso é muito fantástico. Quando eu chego a um patamar na minha vida cristã, que as pessoas olham para mim e veem um conhecimento de Deus, uma sabedoria, veem que eu realmente sou firme naquilo que eu quero, veem que eu não estou aqui por estar, e isto vai fazer com que a minha vida seja o evangelho. O amor que eu tenho, a maneira como eu lido, não sou fofoqueiro, não fico emburrado, sou uma pessoa contente, isso vai transmitir algo maravilhoso para as pessoas. Francisco de Assis, ele falou uma frase que para mim é uma das frases mais lindas sobre evangelização. Ele disse o seguinte: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Ou seja, é a vida que vai mostrar. Pregue o evangelho. E a partir daí, vamos lá na igreja. Vamos na igreja. Olha, vai ter o culto do amigo. Olha, tem o meu grupo pequeno. Vamos. E você, a partir daí, tem grande possibilidade de começar a gerar filhos. Por isso chama pais. São aqueles que já geraram filhos espirituais. Pessoas que se converteram através de você. Pessoas que estão na igreja através de você. Pessoas que estão firmes, criancinhas, maduras, ao ponto de ser jovens, mas vão chegar também a ser pais, e você vai ser avô espiritual, porque essas pessoas vão trazer outras. Já imaginou? A coisa gostosa que é. E o que eu faço para o meu filho crescer? O que eu faço? Eu preciso sempre estar dando atenção, carinho, amor, mas agora presta atenção numa coisa. Aprenda a elogiar mais os teus filhos. Aprenda a elogiar.
E quando eu começo a elogiar mais as pessoas que estão do meu lado, isso é uma prova de maturidade espiritual. Porque uma pessoa infantil, ela fica competindo com todo mundo. Uma pessoa infantil, ela quer diminuir os outros. Uma pessoa infantil, ela gosta de criticar todo mundo e é fofoqueira. Porque ela não está bem com ela mesma e ela quer rebaixar os outros. Mas uma pessoa que tem maturidade espiritual é aquela que consegue elogiar. É aquela que consegue levar a outra para frente. Por quê? Porque ela sabe quem ela é e o amor que ela tem. Você não quer isso para os teus filhos? O pai não quer isso para os filhos? Qual que é o maior sonho dos pais? Que os meus filhos sejam melhores do que eu. Pronto. Não é isso? Eu pelo menos penso assim. O maior sonho da minha vida é que o Rafael e o Vitor sejam bem melhores do que eu. E o maior sonho da minha vida é que os meus netos sejam melhores que eles. Isso aí é o plano de Deus, a questão da descendência. Então uma pessoa madura espiritualmente não vive em competição com os outros, mas começam a mostrar, estamos juntos. Outra coisa que define a maturidade, 1 Pedro, antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que está em vocês, e sejam preparados, para que vocês deem a resposta, para as pessoas que pedirem a razão da esperança. Por que você frequenta aquela igreja? Você não vai dar uma resposta subjetiva, porque é legal. É porque lá eu encontrei mesmo o caminho da minha salvação, que é Jesus Cristo. Se as pessoas te inquirirem, por que você não guarda o sábado? Você vai saber responder. Por que você não tem imagem de escultura na tua casa? Você vai saber responder. Isso é maturidade. Isso é chegar num patamar onde você vai saber falar o porquê você crê. E o que te faz ficar aqui não é saber teologia, não é saber a Bíblia de cor, mas é saber dar a razão da tua fé àquelas pessoas que te inquirirem. É isto. Mas as pessoas parecem que não querem crescer, acomodadas. Há tantas pessoas acomodadas na vida profissional, na família. Minha família é assim mesmo, não vai mudar nunca. Agora a pergunta é, se uma pessoa é acomodada na vida espiritual, ou na vida psicológica, emocional, na vida familiar, na vida profissional, você acha que ela vai querer desenvolver na vida espiritual? Eu preciso pensar, imagina a igreja como um ônibus, imagina um ônibus, e o ônibus deu um problema e falta 1 quilômetro para chegar no posto. Aí as pessoas ali falam, nós vamos empurrar o ônibus. Aí o que elas fazem? De uma forma natural, os jovens descem, os pais descem, as crianças ficam lá dentro do ônibus. As crianças ficam, porque é perigoso. Lembra a vulnerabilidade? Fica no ônibus, está seguro lá. Aí eles vão empurrar, e elas estão lá, porque um dia elas vão crescer, e se passarem alguns anos e acontecer esse mesmo problema, elas estarão aptas para empurrar lá. Então imagine esse ônibus como uma igreja. Os pais e os jovens são aqueles que estão pegando um trabalho, são aqueles que são dizimistas, são aqueles que se envolvem, são aqueles que frequentam grupos pequenos, são aqueles que estão aptos e querem crescer, leem a Bíblia e principalmente praticam aquilo que conhecem, começam a desenvolver. E lá dentro as crianças, mas só que tem muitos na igreja, que estão na igreja há 8, 10, 15 anos, que são crianças, estão lá dentro também, deveriam estar lá empurrando, mas estão criticando. Nossa, falta manutenção nesse ônibus, a culpa é o pastor é muito devagar, que o pastor é isso, que o pastor é aquilo outro, começa. São as pessoas que só criticam tudo, nada agrada. Agora, se uma criança reclamar que está muito calor, que está querendo chorar, alguma coisa, pergunta, qual que é a sua idade, criança? Ela vai dizer, eu estou na igreja há 5, 6 meses, totalmente plausível. Agora uma começa a chorar, qual que é a sua idade?
15 anos que eu estou na igreja. Não dê ouvidos não, gente, pelo amor de Deus. É gente imatura. Se as pessoas começarem a falar mal de alguma coisa, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. São pessoas que não crescem. Eu tenho que entender onde que eu quero estar. Onde que eu quero estar? Pensa comigo, onde você está? Qual que é o patamar onde você está? E o desafio que eu faço para você hoje, queira crescer. Onde você estiver, queira crescer. Talvez você nem ainda teve um encontro com Jesus Cristo. É a primeira coisa que você tem que fazer. Aceitá-lo no teu coração para você nascer de novo. Senão nada vai acontecer. Teve um encontro com Jesus Cristo, nasceu de novo. Você pode estar na igreja há pouco tempo. Mas você percebe, meu Deus me ama. Eu não encontrei uma religião, mas eu encontrei Jesus Cristo. Eu estou aprendendo que Deus me ama, Ele me perdoou. Ótimo, isso vai te dar segurança. Mas queira crescer para chegar a um momento onde a palavra de Deus vai habitar em você, e você vai ser um jovem forte, espiritualmente falando, uma pessoa apta para discernir o bem e o mal. Mas queira crescer ao ponto de se tornar pai, onde você vai gerar filhos espirituais, pessoas vão vir através de você, você vai se envolver, você vai ser líder de grupos pequenos, você vai pastorear pessoas, vai ser bênção na vida de outras pessoas. Nós temos falado sobre esse projeto, que para mim é um dos projetos mais fantásticos, que é bíblico, que são grupos pequenos, grupo de 8 a 10 pessoas. E aí você pergunta, o pastor sempre fala isso, mas por que não tem grupos pequenos na igreja para todo mundo? Porque não tem líderes, não tem líderes, não tem líderes. As pessoas se julgam não competentes para liderarem um grupo, mas só que nem sequer participam, pensando que o ano que vem podem ser aptas, se quiserem. Mas só que tudo que envolve crescimento dá trabalho. Se a pessoa quer fazer uma ótima faculdade, ela tem que estudar muito, deixar de sair para estudar e ralar. Se ela quiser passar num concurso, ela às vezes tem que estudar 8 a 10 horas por dia, para ter uma vaga lá no concurso. Dá trabalho, crescer dá trabalho. Só que nós, na vida espiritual, estamos estagnados, parados, no maior marasmo. Vida espiritual, vida cristã, não é isto, não é, definitivamente. Se Deus de fato é a pessoa mais importante da minha vida, se Deus de fato é tudo para mim, mas eu não tenho tempo para me envolver, eu não vou crescer, não tenho tempo para ler a Bíblia, não vou crescer, não tenho tempo para me envolver, não vou crescer, não tenho tempo. As pessoas não vão crescer na vida profissional se não investir tempo no preparo. Não vão crescer na vida conjugal se não investir tempo no convívio. Não vão crescer em nenhuma área se não investir tempo. E a vida espiritual é a mesma coisa. Sabe qual que é o grande problema? O maior inimigo da tua alma é você mesmo. O diabo nem precisa muito de ajuda, porque você consegue se prejudicar. É uma coisa chamada conformismo. Quando eu me conformo, eu sou assim mesmo. Não, minha vida está difícil mesmo. Não, igreja é assim mesmo. Não, família é assim mesmo, meu trabalho é isso mesmo. Você se conforma. E quando você se conforma, você toma forma daquilo. Olha só o que diz Romanos 12. Não se conformem, não tomem a forma com o padrão deste mundo, mas transformem-se, tem outra forma, pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu me conformar com o padrão, e não me transformar pela renovação da mente, eu não vou entender e compreender a vontade de Deus para a minha vida. A pergunta é, você acha que a vontade de Deus é você viver nessa depressão? Você acha que a vontade de Deus é você viver nessa tristeza? Você acha que a vontade de Deus é viver nessa miséria? Você acha que a vontade de Deus é ter essa vida que você está levando? Você acha que essa é a vontade de Deus?
E muitas vezes eu me conformo com isto. Me conformo com a minha família, com o meu trabalho, me conformo com a minha vida espiritual, me conformo. Mas quando diz transforme pela renovação da mente, tudo começa aqui. A maior revolução da tua vida começa aqui, na tua mente, nos teus pensamentos. E você precisa dar o basta. Por que você veio aqui na igreja hoje? Porque você decidiu. O que você vai fazer da vida esta semana? É o que está aí na tua mente. Então, se eu colocar na minha mente que eu preciso mudar, eu vou experimentar algo novo, mas se eu continuar fazendo o que eu tenho feito, eu vou continuar colhendo o que eu tenho colhido. (31 de outubro de 1517, depois de amanhã, vai completar exatamente 500 anos, onde um homem resolveu não se conformar com a atitude da igreja, não se conformou com o que estava acontecendo, não se conformou. Lutero. Depois de amanhã faz 500 anos da Reforma Protestante, quando surgiu a igreja presbiteriana, a luterana na Alemanha e a calvinista, que é a presbiteriana na Suíça e na Alemanha com Calvino. Nessa época, a nossa igreja vai fazer 500 anos, porque um homem não se conformou com a situação da igreja. Haviam algumas pessoas que já tinham se revoltado contra a igreja, chamados pré-reformadores. Todos eles foram mortos pela Inquisição, que era a fogueira. Eram mortos em fogueira na praça pública. Ninguém podia desafiar o poder da igreja, o poder do Papa, o poder dos bispos, padres e cardeais. Ninguém. O rei estava comunado com tudo, toda a sociedade. Aí teve uma fase na vida da igreja que foi o ponto culminante. As pessoas, elas confessavam os seus pecados para o sacerdote, o padre. E o padre dava a penitência. Olha, você vai orar 50 Pai Nossos e 20 Ave Marias, e eu te declaro absolvido. Ou seja, você tem a indulgência, o indulto, você está perdoado. Então, a partir da mudança de vida e a partir da penitência, as pessoas eram perdoadas, segundo a crença da igreja romana. O que a igreja fez? Ela começou a ter um projeto ambicioso de construir a Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. E aquela basílica, que é a mesma que está lá até hoje, precisava de dinheiro e recurso. A igreja começou a vender indulgência, vender o perdão dos pecados. As pessoas não precisavam mais confessar para os padres, é só dar o dinheiro. As pessoas davam dinheiro e não precisavam mais rezar para as almas do purgatório. Era só dar dinheiro, que automaticamente com aquele dinheiro a alma do purgatório sairia. E a partir daí, a igreja toda começou a vender e a arrecadar dinheiro. Só que as pessoas não sabiam de nada. Por quê? Porque a missa era rezada em latim, onde o padre ficava de costa para a igreja. Ninguém sabia latim, que era a língua romana. A Bíblia só existia em latim, na Vulgata de São Jerônimo. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. De cada 10 pessoas na Europa, 8 eram analfabetas. Ninguém tinha acesso à leitura, ninguém sabia nada. Então, o que a igreja falava, as pessoas acompanhavam, por medo do inferno. A partir daí, tinha um monge que sabia ler latim, e descobriu um versículo: justo viverá pela fé. É a fé em Jesus Cristo que liberta a pessoa do pecado. E ele não se conformou com essa situação, não se conformou. Quero que você olhe para mim e preste muita atenção no que eu vou dizer. Se ele quisesse salvar a sua vida, o mais sensato que ele tinha que fazer era não mexer com Roma, porque ele ia para a fogueira igual os outros que foram antes dele. Sabe que às vezes a gente não luta
para mudar algumas coisas em nossas vidas, porque a gente sabe que dá muito trabalho. E às vezes a gente fica lá, vamos deixar do jeito que está mesmo. Vamos deixar do jeito que está. Porque a empreitada vai ser muito grande. Esse é o maior problema nosso. Não queremos pagar o preço para melhorar. Mas esse monge, no dia das bruxas, 31 de outubro, as igrejas lotavam, porque as pessoas com medo das bruxas iam pedir proteção. Ele afixou 95 teses, 95 afirmações de que as indulgências não valiam nada se compradas, que o perdão dos pecados eram mediante o arrependimento e a mudança de vida, e só Jesus Cristo podia perdoar, e que o Papa não tinha poder nenhum. Ou seja, quando ele fixou aquelas 95 teses, ele estava fixando ali a pena de morte dele. Ele ia para a fogueira. Era o que ia acontecer. Ele foi julgado. O rei Leão da Alemanha, o Papa, veio e o condenou à fogueira. E foi nessa época que Lutero, com medo de ser morto, ele foi levado para um castelo. É esse castelo aqui, está lá na Alemanha, é um ponto turístico lá. Ele ficou nesse castelo, no ostracismo. Ele ficou nesse castelo escondido, nessa torre. E ele pensou, eu vou morrer. E ele ficou lá. Só que ele teve uma ideia. Ele sentou nessa escrivaninha, ele sentou nesta mesa, que ainda continua lá, nesse mesmo castelo, e ele pegou uma pena, ele pegou um tinteiro, e ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão. Ele pegou a Bíblia em latim, e ele conhecia o latim, sabia o latim, pegou a Bíblia e começou a traduzir para o alemão. E olha só como Deus é, como Deus prepara tudo. Naquela época, no começo dos anos de 1500, surgiu a imprensa com Gutenberg na Alemanha. A primeira tipografia, o primeiro livro impresso, foram um texto de Salmos. Então o que aconteceu? Conforme Lutero ia traduzindo a Bíblia, ele pensou, agora tem a imprensa, nós podemos dar a Bíblia para o povo. A Bíblia vai fazer com que as pessoas discernam o que é certo e o que é errado. A Bíblia vai fazer com que a igreja entenda quem é Deus de fato. Mas a pergunta é, você acha que foi fácil um homem sozinho, sem ninguém? Você não tem lutas espirituais, você não sente opressão maligna? Você, quando quer mudar alguma coisa na tua vida para melhor, você não sente opressão, você não sente desânimo do diabo, você não encontra lutas espirituais? Imagina esse homem sozinho. Ele não tinha nem ideia do que aquela atitude dele ia fazer com a história. Hoje, se estamos aqui, é fruto do que Deus colocou na vida desse homem. Imagina a opressão do diabo sobre esse homem. Diz a história de que num determinado momento ele pegou o tinteiro e jogou e disse, arreda Satanás, de tão perto que ele sentia o diabo perto dele, de tão perto que ele sentia Satanás ali. Batalha espiritual. Ele entrou em depressão, ele tinha medo. Eu não vou sair daqui do castelo, eu não posso sair daqui, eu vou ficar aqui. E começou a desanimar. A mulher dele se vestiu de preto, pôs um chapéu preto, um véu preto, e olhou para Lutero e disse, Lutero, eu estou de luto. E ele assustou, quem morreu? O teu Deus morreu. Ele falou, você está falando besteira, mulher. Não, teu Deus morreu. Nós podemos hoje fazer o enterro de Deus, porque se Deus estivesse vivo, e esse Deus que você prega tanto, que você diz tanto sobre Ele, por que você não acredita que Ele vai te proteger? Por que você não acredita que Ele tem um propósito na tua vida? Por que você não faz isso que você sabe que é o certo? Por que você tem medo de morrer? Uma fé que eu não posso morrer por ela, eu não posso viver por ela, não vale a pena. Lembra daquele ditado que do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher?
E conhece aquele ditado, do lado de uma grande mulher sempre tem um grande homem? Essa é a coisa mais fascinante do casamento. Quando um não está bem, o outro leva, e um leva o outro. A reforma aconteceu porque Lutero tinha uma mulher que o apoiou na hora da crise. Neste momento ele saiu. Neste momento ele fez um hino, que é o hino da reforma. Há 500 anos atrás: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Sabe o que ele quis dizer com isto? Eu vou confiar na proteção de Deus e não deste castelo aqui. Quem vai me proteger é Deus e não esse castelo. E saiu. E sabe o que o motivou a isto? Fé. E sabe o que aconteceu? A Alemanha abraçou a reforma. A Alemanha abraçou. E sabe o que Lutero fez? Construiu uma igreja e do lado de uma igreja uma escola. Nós vamos ensinar as pessoas a lerem e escreverem. Foi a mesma coisa que Calvino fez na França. A Europa entrou no renascimento, no iluminismo, no final da era da Idade Média, chamada Era das Trevas, por causa da reforma protestante. Deus usou aquele homem, porque ele resolveu não se conformar, ele resolveu não ficar na estagnação, mas falou: eu quero crescer. Agora a pergunta é: você tem ideia? Você acha que Lutero tinha ideia de onde ele ia chegar? Você acha? Dia 31 de outubro de 1517, se alguém perguntasse para ele: o que você está fazendo, Lutero? Eu estou querendo reformar a igreja, porque eu não me conformo mais com isso. Você acha que ele teria noção de onde ele ia chegar? Olha para mim. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Você tem noção de onde Deus pode te levar, se você decidir mudar e não se conformar, e querer reformar, e transformar, e melhorar? Você tem ideia? Assim como Lutero, você não tem ideia, nem eu, e é por isso que às vezes nós não queremos nos envolver, porque achamos que está bom do jeito que está. Você não tem ideia de que os melhores dias, meses e anos da tua vida ainda estão por vir, se você tiver um movimento de mudança na tua vida. Queira crescer, dê um basta na estagnação na tua vida. Dá trabalho, claro que dá, mas nosso Deus é o nosso castelo forte. Tudo que o diabo intentar contra a tua vida, ele vai frustrar, porque Deus está com você. Queira crescer, castelo forte é o nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.